Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, hoje nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato, será o barrado de número 145. Eu fiz ele aqui na cor verde. Vou passar algumas informações deste barrado para vocês. Este meu pano, pessoal, ele é um tamanho de 45 por 70, ele é um pouquinho menor. Este barradinho aqui, eu fiquei com 6 motivos aqui, né, no trabalho. E eu fiquei com um total aqui de 13 carreiras, tá? A gente trabalha ele totalmente inteiro, a gente não corta o fio para fazer cada pontinha dessa. Então, vamos lá. Pessoal, este barrado, ele é múltiplo de 10 mais 1, tá? Então, eu preciso de 10, 10, 10, 10, 10, 10 e aqui um caseado aqui no final para poder as extremidades ficarem iguais, certo? Então, ele é múltiplo de 10 mais 1, eu usei 6 vezes 10 caseados, mais 1, eu usei aqui total 61 caseados, tá bom? Se seu pano for maior, é só você ir acrescentando de 10 em 10, ou se for menor do que o meu, diminua de 10 em 10. E sempre tem que ter um caseado lá no finalzinho sobrando para dar certinho aí, para que os cantinhos ficarem bonitos, tá bom? Então, pessoal, essas seriam as informações deste barradinho de hoje. A medida dele aqui ficou 8,5 centímetros, certo? E referente ao material que eu utilizei para fazer este trabalho, vou deixar aqui abaixo do vídeo no box de informações. Lá você vai ter relação de todo o material que eu utilizei e eu deixo também anotadas as informações aí dos caseados, certo? E pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Você já gostou da sugestão de aula aí, né, do trabalho de hoje? Mais uma vez, deixa aquele like, deixa aqui embaixo também os seus comentários para eu saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui para o canal. E agora, pessoal, eu vou só dar uma organizada aqui na mesa e eu já volto para a gente começar a fazer este lindo barrado de hoje. Vamos começar então a fazer o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Vou deixar aqui em cima um card que vai direcionar você ao vídeo que eu ensino a fazer os caseados na versões destro e canhoto. Se você não sabe fazer ainda o seu caseado, acessa lá o vídeo, assiste e depois volta para fazer este barradinho. Então aqui eu vou subir 3 correntes. No cantinho aqui, ó, vou colocar mais 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, aqui é o meu cantinho de borda com 4 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntes ponto alto em cima aqui do ponto de base do caseado. 2 correntes e ponto alto. Então, a primeira carreira,
Nós vamos seguir fazendo assim, um total de 9 quadradinhos vazio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer o meu 9º quadradinho. Então, nós estamos assim, fiquei com 9 quadrados. Agora aqui eu repito 2 pontos altos dentro do caseado e um na base. E volto a colocar um total de 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, tá, pessoal? Aí, se você fez a divisão dos múltiplos, que são 10, vai dar certinho aí o seu trabalho. Então, aqui nós vamos seguir fazendo até o finalzinho. Aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8. E aqui o último quadradinho. Fez o último quadrado, já coloca aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um na base. Então, vão seguir fazendo assim do jeito que eu acabei de explicar. E daqui a pouquinho eu volto. Lá no final a mesma coisa, vai terminar com os 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos, 9 quadrados vazios, 4 pontos altos, 9 quadrados vazios. E assim eu vim distribuindo os pontos, conforme eu já expliquei no bloco anterior. Aqui o finalzinho eu terminei com 4 pontos altos. Para a próxima carreira já sobe 3 correntes, vira o pano e vão trabalhar aqui de novo os 3 pontos altos restantes aqui. Que é o nosso cantinho de borda, ele não muda, toda vez que eu voltar eu já venho com ele pronto. Aqui eu faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Nós vamos precisar de 4 quadrados vazio. O 5º quadradinho nós vamos preencher com pontos altos. Então, aqui, ó, eu cheguei no 5º quadrado de base, eu já coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. E completo o restante aqui dos quadradinhos, olha, vai ficar assim. E agora eu faço 2 correntes, ponto alto. E vou trabalhando aqui. Os quadradinhos vazios. Cheguei aqui nos 4 pontos altos, eu repito. Então, a diferença desta carreira aqui é que nós vamos acrescentar 4 pontos altos aqui, ó, no 5º quadradinho. No 5º quadradinho de base, ó, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4 quadrados e no 5º colocamos 4 pontos altos. Aqui 1, 2, 3, 4 e aqui é a divisão de um motivo para o outro, nós colocamos 4 pontos altos. Então, aqui também, pessoal, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, o próximo aqui 4 pontos altos e assim nós vamos repetir este processo aqui que eu acabei de explicar, tá bom? Então, é só fazer isso assim até o final que eu já volto. Finalizei, então, a segunda carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. A distribuição dos 4 pontos altos, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no 5º quadradinho de base. Agora, nós vamos continuar aqui, ó, fiz por toda a extensão do pano. Aqui no final, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. A terceira carreira, pessoal, é repetição da segunda carreira. Então, aqui eu até comecei a fazer aqui as 3 correntes, virei o pano e já coloquei aqui mais 3 pontos altos, né? E aqui a gente repete os 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e coloca aqui os 4 pontos altos. E aqui é só continuar a fazer as 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto,
por toda a extensão do pano. Aqui nós vamos seguir copiando a segunda carreira aqui na terceira carreira. Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Terceira carreira pronto, conforme eu expliquei para vocês, é a repetição da segunda carreira. Então, fizemos aqui por toda a extensão do nosso pano. Para a quarta carreira, já subi 3 correntes, virei o pano e já trabalhei mais 3 pontos altos e 2 quadrados vazio. Ó, então, ficou assim, 2 quadradinhos vazio. Agora aqui nós vamos preencher 2 pontos altos, né? Vamos preencher esses 2 quadradinhos aqui de base. Então, dentro do quadrado, pessoal, se eu não mencionar, vai ser sempre 2 pontos altos, ok? E aqui um ponto na base, 2 pontos altos aqui dentro. Aqui nós colocamos o total de 4 pontos altos, né, que já tinha de base. E do lado oposto também, ó, a gente tem que colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho de base. Um ponto alto aqui na base e mais um quadradinho aqui, a gente tem que preencher. Então, nós ficamos com 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. A gente ficou assim com o trabalho. Agora aqui a gente vai completar 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Aqui já é repetição, coloquem 4 pontos altos no total, porque aqui é a divisão de um motivo para o outro. 2 correntes e aqui, ó, a gente já começa de novo a colocar os 16 pontos altos. Depois que eu fiz 2 quadrados vazio, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho, um na base, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui já é uma repetição, pessoal, que acabamos de fazer aqui no primeiro motivo. Aqui nós vamos repetir nos demais, tá? Então, é só fazer desta maneira que eu acabei de explicar, que vai dar certinho o seu trabalho e eu já volto pra gente continuar. Quarta carreira pronta, ficou assim, com a distribuição aqui dos 16 pontos altos, aqui 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, que é a divisão de um motivo para o outro, 2 quadrados vazios e 16 pontos altos. Então, assim eu fiz por toda a extensão do meu pano. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz 3 pontos altos e adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas, assim. Vamos fazer agora 2 correntes para continuar aqui o trabalho. E vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes. Conta 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Então, a gente vai voltar a repetir aqui, ó, de novo a carreira de número 2. Aqui eu faço 2 correntes e conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu ponho um ponto alto, 2 correntes, aqui no último ponto de base eu ponho um ponto alto, 2 correntes, e aqui mais um ponto alto, aqui é a divisão, precisamos de 4 pontos altos no total, 2 correntes, aqui já vamos começar outro motivo. Então, ó, ficou assim. Agora aqui a mesma coisa, ó. Depois que eu fiz esses quadrados aqui, 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, eu faço mais um quadrado, 2 correntes, o terceiro ponto de base eu faço outro quadradinho, depois acrescento mais 3 pontos altos, 2 correntes, conto 1, 2, 3, um ponto alto, 2 correntes, e no último ponto de base aqui, eu coloco um ponto alto, e aqui já é uma repetição,
É só fazer dessa maneira que eu acabei de explicar. Aqui é a quinta carreira pronta, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação de 4 pontos altos no início, 4 quadrados vazio, 4 pontos altos, 4 quadrados vazio e aqui 4 pontos altos, que é a divisão de um motivo para o outro. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão do pano. Aqui no finalzinho terminamos com 4 quadrados vazio, 4 pontos altos. Para a sexta carreira já subi 3 correntes, virei o pano, fiz mais 3 pontos altos. Então aqui eu coloquei 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então vamos seguir fazendo assim até o finalzinho. E para a próxima carreira, quem quiser já adiantar, nós vamos fazer apenas quadradinhos vazios novamente aqui, igual a primeira carreira. Vai ficar 9 quadrados vazio e 4 pontos altos. 9 quadrados vazio e 4 pontos altos. Mas eu volto e faço com vocês. Aqui a sexta carreira pronta, que foi repetição da carreira anterior, que foi a de número 5. Então, assim, eu vim fazendo por toda a extensão aqui do pano. Cheguei aqui no finalzinho com 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano e repeti todos os pontos de base que se pede aqui. Então, ficou assim, o cantinho de borda com 4 pontos altos e 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Pessoal, aqui, ó, onde está o desenho dessa cruzinha aqui, nós também vamos fazer um quadrado vazio agora. Então, a gente vai voltar a repetir a primeira carreira. 2 correntes, ponto alto aqui, 2 correntes e continua fazendo os quadradinhos até a gente ficar com 9 quadrados, igual lá no início quando a gente começou. E onde tem aqui os 4 pontos altos, também repete os 4 pontos de base aqui. Aqui já vai começar o outro motivo, eu coloco 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. E assim vamos fazendo 2 correntes ponto alto, até a gente ficar com 9 quadradinhos. Ó, neste momento aqui que tem os pontos de base, eu só faço 2 correntes, no último ponto de base eu coloco o ponto alto. Então, aqui eu já estou me aproximando do final do segundo desenho aqui do motivo. Ó, fiquei com 9 quadradinhos. Aqui é só continuar agora a fazer a repetição que eu acabei de explicar. E eu vou terminar aqui e já volto pra gente começar a próxima carreira, tá? Só fazer assim por todo o barradinho. Nós terminamos então de fazer a sétima carreira, colocando 4 pontos altos, 9 quadrados vazios, 4 pontos altos, assim por diante. A gente foi fazendo, chegando aqui no final, terminamos, né, com os 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a partir daqui nós vamos mudar um pouquinho a técnica aí de fazer o barradinho. Aqui, ó, para a próxima carreira já façam uma correntinha. E nós vamos fazer pontos baixíssimos. Aqui em cima dos pontos altos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada um aqui de base, ó. Então, são 4 aqui pontos baixíssimos. Aonde eu tenho a correntinha, ó, eu faço 2 pontos baixíssimo, ponto alto aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer isso aqui até a gente chegar aqui, ó. Então, dentro aqui do quadradinho, eu faço 2 pontos baixíssimos e um aqui no ponto de base, ó. 2 pontos baixíssimo e um aqui no ponto de base. Mais 2 pontos aqui baixíssimo e um aqui, ó, no ponto de base. Então, a gente chegou bem aqui no meio, ó, onde dá o desenho da cruz, ó, tudo com ponto baixíssimo, tá? Agora que nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas.
a gente vem aqui, ó, faz um ponto baixo no próximo ponto de base. Aqui, ó, eu coloco um ponto baixo, baixíssimo e outro ponto baixíssimo. Então, são 2 pontos baixíssimos aqui no próximo espaço de quadradinho. Deixa eu refazer aqui com o meu desmanchou. Opa, tá difícil aqui, deu. E um aqui, ó, no ponto de base, ó, um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz esses pontos aqui, eu vou laçar o fio, aí eu vou dar uma viradinha assim, ó, no trabalho, que aqui a gente tá do lado avesso, né? E a gente vem aqui, ó, vira o pano pro lado direito, e aqui, ó, eu vou começar a colocar, ó, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Ó, então, eu fiquei com 7 pontos altos, aqui eu coloco 4 correntes, e do lado oposto aqui, ó, eu também coloco 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Ó, então, nós ficamos assim. Agora, ó, eu deito esse ponto aqui, ó, neste ponto de base aqui, ó. Aqui a gente tinha feito ponto baixíssimo, e dentro dele aqui, ó, você pode pegar e fazer outro ponto baixíssimo assim, ó. Ok? E aqui nós vamos voltar fazendo, ó, dentro aqui, ó, dos pontos baixíssimos, ó, eu coloco um ponto baixíssimo. Aqui são 2, né? Eu coloco 2 aqui, ó, pontos baixíssimos, até eu chegar aqui, ó, neste outro ponto aqui de base, ó. Então, ó, eu voltei para o quadradinho novamente vazio aqui. Aí, eu laço o fio, aí novamente, ó, eu só dou uma viradinha no pano. E aqui nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Repetimos os 7 pontos altos. Ó, então, ele ficou assim. Aqui dentro eu preciso colocar 3 pontos altos. Eu coloco 3 aqui. Coloco as 4 correntes. E aqui a mesma coisa, mais 3 pontos altos. E repito todos os pontos de base aqui, que são 7. Para a gente chegar lá embaixo novamente. Então, a gente fica com 10 pontos altos de cada lado aí do leque, né? Com mais aqueles da pontinha ali que acrescentamos. Aqui eu vou fazer o último. Então, vamos contar, ó. 3, 6, 9 e 10. Então, ele ficou assim. Agora, eu venho, ó, e prendo aqui. Ó, no próximo pontinho aqui de base, ó. Acho que eu vou fazer o ponto baixíssimo que fica melhor. Aí, aqui eu caminho com mais 2 pontos baixíssimos dentro do quadradinho e um aqui na base. Laço o fio, viro o pano aqui, ó, levemente. E vou repetir os 10 pontos altos. Então, aqui, opa, ó, laça o fio, né? E aqui já coloco, ó, o primeiro ponto, o segundo. E vai colocando aqui, ó, todos os pontos de base, que são 10. Chegou aqui no topo, eu acrescento mais 3. Então, eu vou ficar com 13 pontos altos aqui de um lado. Aí, aqui eu faço 4 correntes e vou repetir 3 pontos altos aqui dentro primeiro.
E do lado oposto do leque, eu vou repetir o total de 10 pontos alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, já tenho 4, 5. Cheguei aqui, ó, no meu 13º ponto alto. Então, ó, por enquanto, o trabalho tá assim. Agora, pessoal, vamos colocar um ponto baixíssimo, ó, neste ponto de base aqui. Aqui, como é o espaço de quadradinho, eu tenho que colocar 2 pontos baixíssimos aqui dentro e um aqui nesse ponto de base aqui, ó. Agora, eu faço 2 correntes, viro o trabalho aqui, ó. Vou pular apenas um ponto aqui no início aqui de base, tá? Dos pontos do leque aqui, ó. E no segundo ponto, eu faço um ponto alto, 2 correntes, aqui eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes. Aqui no finalzinho é só um que a gente pula. Agora aqui no meio, ó, eu preciso colocar 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, aqui no biquinho aqui do barrado, eu tenho que ter 3 pontos altos aqui dentro, separado por 2 correntinhas. Agora, para descer 2 correntes aqui no início, ó, eu já coloco um primeiro ponto aqui, alto no ponto de base, 2 correntes, e aqui, igual ao lado oposto, ó, eu pulo só um ponto de base. Aí, eu ponho ponto alto, 2 correntes, aqui eu já pulo 1, 2, no terceiro eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui é a mesma coisa, ó, pulo os 2, no terceiro eu ponho um ponto alto, 2 correntes, ó, pula 2, 1, 2, ponho aqui, ó, um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Fiz aqui 2 correntes e eu vou deitar, pessoal, ó, este ponto aqui, ó, neste próximo ponto de base aqui, fazer um ponto baixíssimo, certo? Deixa eu só fechar o ponto baixíssimo aqui, isso, ó. Então, por enquanto, o trabalho tá ficando assim. Agora, nós vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos para poder começar o outro motivo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer igual quando a gente começou aqui, ó. Tudo de ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no ponto alto deste desenho aqui. Então, vamos lá, tudo ponto baixíssimo. Dentro do quadradinho, 2 pontos baixíssimos e um aqui na base. Vamos caminhando assim, eu vou fazer mais rapidinho, porque é bem facinho essa parte aqui. Ó, cheguei aonde eu precisava, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, venho pra cá, ó, fecho aqui com um ponto baixo, tá? Aqui, ó, eu preciso caminhar 1, 2, 3 pontos baixíssimos aqui. Deixa eu só refazer esse aqui, que a linha desfiou. Repetir aqui, ó, né, para caminhar o próximo espaço aqui com ponto baixíssimo. A gente vira o trabalho, você pode virar com ele laçado ou vira primeiro e depois laça, tá? E aqui nós vamos colocar 7 pontos altos. Aqui eu já pus 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 4 correntes. E do lado oposto também, 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 1. Ó, fiquei com 7 pontos altos aqui de cada lado. Aí, eu venho pra cá, ó. Sempre vocês têm que pensar que aqui é um espaço de um ponto alto, né? Porque se eu prender aqui, ó, ele vai ficar sem espaço. Então, eu tenho que prender aqui no próximo ponto. Prendi o ponto baixíssimo aqui. Aí, cheguei aqui, ó, nesse espaço, eu coloco mais um ponto baixíssimo, 2, o terceiro, ó, vai ser nesse ponto de base aqui. É só para chegar aqui, pra gente voltar com o trabalho. Então, virem aqui, ó,
Se quiser, já vira com ele laçado ou laça depois que tiver virado. Aqui você vai trabalhar os 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 1, 2, o 5º ponto, o 6º ponto e o 7º ponto alto. Aí, dentro aqui do espaço, a gente tem que colocar mais 3 pontos altos. Então, nós vamos ficar de cada lado do leque com 10 pontos altos. 4 correntes aqui para separar. E do lado oposto aqui também, ó, vamos colocar um total de 10 pontos altos. 3 aqui dentro. E depois a gente desce colocando um ponto para cada um de base. Aqui eu já tenho 5. Ó, cheguei aqui no 10º ponto. Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, ó. Então, ele tá ficando assim. Desse jeitinho aqui, tá? Depois a gente vai vir de uma vez fazendo um acabamento aqui no trabalho. Então, agora aqui, nós vamos prender. Aqui, ó. Aqui é como se fosse um ponto alto já. A gente prende aqui, ó, com um ponto baixíssimo assim. E caminha aqui 1, 2 e um ponto baixíssimo aqui no ponto de base. Novamente, nós vamos dar uma viradinha aqui no trabalho. E vamos repetir os 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, eu tenho que colocar mais 3 aqui dentro, então, eu fico um total de 13 pontos alto, 4 correntes, e do lado oposto, eu também tenho que colocar 3 pontos alto aqui dentro, e depois descer o restante dos pontos, que totalizam aí 13 pontos alto. Então, aqui eu já tenho 4. Cheguei aqui no 13º ponto alto, deixa eu só fazer ele aqui. Ó, nós vamos descer aqui, neste ponto aqui de base, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui a gente também tem que caminhar, ó. Como aqui já é o lado que a gente fez, né, os pontos baixíssimos, é só entrar dentro dele de novo, colocar 2 aqui no espaço quadradinho e 1 aqui no ponto de base. Vou abrir aqui, ó, agora a gente tá pelo lado direito do pano, ó, então ele tá ficando assim. Agora, nós vamos voltar, então, a gente tem que virar aqui o pano. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo. É só fazer com calma, vejam o vídeo primeiro, depois vocês façam, tá? Então, aqui depois que viramos o pano, ó, façam 2 correntes, vai pular o primeiro ponto de base, vem para o segundo e faz um ponto alto. 2 correntes, vai pular 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, você vai colocar só no último ponto, 2 correntes aqui, ó, você fez um ponto alto aqui, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, aqui dentro, né, da ponta do leque aqui, eu tenho que ter assim, ó. Agora, para descer, 2 correntes aqui no início, ó, eu já coloco um primeiro ponto aqui, alto no ponto de base, 2 correntes, e aqui, igual ao lado oposto, ó, eu pulo só um ponto de base. Aí, eu ponho ponto alto, 2 correntes, aqui eu já pulo 1, 2, no terceiro eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui é a mesma coisa, ó, pulo os 2, no terceiro eu ponho um ponto alto, 2 correntes, ó, pula 2, 1, 2, ponho aqui, ó, um ponto alto aqui, no terceiro ponto de base, 2 correntes. E aqui, ó, como já é o finalzinho, né, eu venho e já prendo aqui, ó, neste ponto de base. Então, a gente ficou assim, ó, com 1, 2, 3, 4, 5
pontos aqui. Altos aqui, separado por 2 correntes, ó. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos assim. Deixa eu esticar aqui para vocês visualizarem. E a partir daqui agora, vocês vão caminhar com os pontos baixíssimo. Introduzindo a agulha e passando por dentro da argolinha. E nos espaços de quadradinho, 2 pontos baixíssimos, um ponto de base e um ponto baixíssimo. Assim, ó. Até chegar aqui, ó, que a gente precisa. Aí faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, prende aqui com ponto baixo. Caminhem aqui, ó, com 2 pontos baixíssimos dentro do quadradinho e um na base. E a partir daqui, vocês vão virar e já vão começar a fazer os leques, né? Igual eu expliquei nesses 2 motivos aqui. Certo, pessoal? Então, eu vou fazer o meu. No último motivo, eu volto para fazer mais uma vez com vocês de novo. E a partir dali, nós já vamos virar depois do trabalho e já dar um acabamento aqui nos biquinhos para ele ficar bem bonito, tá? Pessoal, se ficou dúvida, volta o vídeo. Qualquer coisa aqui, ó, no cantinho do celular aqui, tem 3 pontinhos. Ali você pode abrir e diminuir a velocidade do vídeo, tá? Às vezes eu posso estar fazendo um pouco rápido, mas ali você consegue diminuir a velocidade e vocês vão observando com calma onde é que eu fui colocando os pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e no último eu volto pra gente fazer mais um biquinho desse e depois já vim dando acabamento nele por um todo. Então, pessoal, aqui eu fiz todos os biquinhos, né, do nosso barrado, conforme eu expliquei aqui nos 2 primeiros motivos. Agora aqui, nós vamos fazer o último, como prometido. Então, depois que eu fiz aqui ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, eu pus 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimo. Em cada espaço aqui, ó, de quadradinho, 2 pontos baixíssimo, um ponto baixíssimo aqui na base. Então, eu fui trabalhando assim, até chegar aqui, ó, neste ponto de base, que é bem na reta aqui desses 4 pontos altos, tá? Então, bem aqui, ó, eu parei com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vamos subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos fazer aqui. E prender aqui, ó, no outro ponto de base com um ponto baixo. Para caminhar aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos dentro do quadradinho e um ponto baixíssimo aqui no ponto de base. Fiz um ponto baixíssimo aqui neste ponto de base, eu viro o trabalho, laço aqui o meu fio e vou colocar aqui, pessoal, 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 4 correntes para poder separar os outros 7 pontos altos. Então, aqui, ó, do lado oposto, eu também tenho que colocar 7 pontos alto aqui. Então, aqui eu já tenho 5, 6 e 7. Terminei aqui, ó, os 7 pontos altos, automaticamente, ó, quando você deita o trabalho, ele já para aqui, neste ponto de base. Eu só introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu só arrumar o meu fio. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, ó, como a gente veio, né, pra frente para trabalhar aqui no próximo quadradinho, aqui do lado avesso do pano, aqui tem os pontos baixíssimos. Aí, dentro dele mesmo aqui, ó, deste quadradinho, eu faço mais 2 pontos baixíssimos e um aqui na base. Agora, eu viro o trabalho, laço aqui o meu fio
e vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Então, se eu tenho 7 pontos de base, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho, ó, 4, 5, 6 e 7. Dentro aqui das correntinhas, eu acrescento mais 3 pontos altos, repito 4 correntes, do lado oposto também coloco 3 pontos altos aqui primeiro, depois eu desço aqui com 7 pontos altos aqui. Então, a gente fica com 10 pontos altos. Fiz aqui, ó, o meu 10º ponto, automaticamente, ó, se você deitar aqui, ó, a agulha nesse ponto, o ponto aqui da argolinha já acompanha. Então, você só introduz a agulha aqui dentro, laça o fio e faz aqui o ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo aqui, que são 2 dentro do quadradinho e um na base. Ó, fez o ponto baixíssimo, eu viro o trabalho. E agora, a gente vai voltar a repetir os 10 pontos altos. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. Fiz aqui, ó, o meu 10º ponto alto, eu tenho que colocar mais 3 aqui dentro. Então, eu fico com 13 pontos altos no total. 4 correntes aqui, primeiro eu faço 3 pontos altos, depois eu desço repetindo ali os 10 pontos de base. Então, aqui eu já tenho 4. Fiz aqui os 13 pontos altos aqui no total, olha, eu já venho pra cá, ó. Introduzo a agulha, já faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro, ó, dos pontos baixíssimos da carreira anterior, eu já faço mais 2 pontos baixíssimos e um ponto aqui na base, ó. Tá? Então, vai ficar assim. Agora, aqui eu faço 2 correntes, viro o trabalho mais uma vez aqui. Vou pular aqui, pessoal, ó. O primeiro ponto de base, vou vir no segundo. Aí, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, aqui eu pulo 1, 2, no terceiro aqui de base, eu já ponho um ponto alto, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, na pontinha, só um que a gente pula, tá? Aí, aqui dentro, aqui, ó, eu faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui na pontinha eu tenho que ter 3 pontos altos assim, ó. E 2 correntes, 2 correntes. Aí, pra gente descer, 2 correntes. Aqui no primeiro ponto aqui, ó, eu já coloco um ponto alto, 2 correntes. Aí, aqui eu pulo só um pontinho, ó. Pulei um, vem pro próximo, pra ficar igual o outro lado lá. 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro aqui, ó, ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, aqui 2 correntes, aqui como do outro lado, ficou só um sem fazer, né? Aí, eu fiz 2 correntinhas e aqui, ó, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. A gente faz um ponto baixíssimo para cada ponto de base aí. Então, assim ficou o nosso barradinho, ó. Então, a gente não terminou ele ainda, nós vamos agora, ó, terminamos do lado avesso, agora nós vamos virar o trabalho e a gente já vai fazer o acabamento inteiro aqui do lado direito do barradinho e aí ele tá por encerrado, tá bom? Então, pessoal, antes da gente virar aqui o pano, vocês já façam 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aí vocês virem o pano aqui pro lado direito, que nós vamos fazer aqui o acabamento direto. Então, depois que eu fiz aqui as 5 correntinhas, eu vou laçar aqui meu fio e na terceira correntinha aqui, ó,
uma, duas, na terceira correntinha eu vou laçar aqui, ó, o fio, vou ficar com 3 argolinhas. Aí eu vou fazer um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais outro ponto alto. Assim. Aí eu vou laçar aqui meu fio no primeiro ponto de base aqui, ó, né, da lateral, eu já faço um ponto alto, 2 correntes, aí dentro dele aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos aqui, ó. Eu envolvo a agulha nele e coloco 2 pontos altos. Aqui, ó, eu fiz um ponto alto, 2 correntes aqui, ó. Eu envolvo neste ponto alto que eu acabei de fazer e coloco um ponto alto mais outro ponto alto. E assim, olha, eu vou fazendo um ponto alto no ponto de base, 2 correntes, e faz um ponto alto e 2 pontos altos. Laço o fio e aqui eu ponho um ponto alto. 2 correntes. Aqui eu coloco 2 pontos altos e um ponto alto aqui no ponto de base. Então, tá ficando assim, pessoal, ó, o trabalho. E aqui a gente segue fazendo os pontos. Soltar mais minha linha. Aqui também não fica diferente, é só seguir fazendo o trabalho. Ó. Aí, como aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, tem os pontinhos, aí aqui você vai jogar pra dentro aqui, ó, só aqui no topo, tá? Ó, faz aqui assim, aí joga aqui pra dentro, ó. Assim. Aí, o próximo aqui, vocês façam as 2 correntes, os 2 pontos altos aqui, envolvendo neste ponto de base. Aí, vocês voltam a fazer aqui no ponto alto de base, em cima dele. Deixa eu abrir aqui, ó, pra ficar assim, ó. Tá? Então, só esses 2 aqui, ó, os principais, vocês vão colocar dentro. E quando chegar aqui no próximo ponto, vocês coloquem em cima para ficar igual o lado oposto aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Para ficar assim. Então, aqui agora é só descer com o trabalho. 2 correntes, ponto alto. Né, um ponto tombadinho aqui. Aí, vai descendo e colocando aqui nos pontos de base. 2 correntes. E 2 pontos altos. Aí, desce aqui e vai colocando os pontos. Duas correntes, ponto alto, vai descendo. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto para formar aqui o ponto tombadinho. Então, ó, deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês observarem como é que tá ficando. Ó, então ele tá ficando assim. E assim a gente vai seguir fazendo aqui. 2 correntes e 2 pontos altos dentro aqui, ó, deste ponto alto de base aqui. A gente acaba de fazer e já trabalha em cima dele. Aqui é aquele último pontinho aqui de base. Agora, façam 2 correntes, 2 pontos altos aqui. E já vão vir direto para cá, ó, pessoal, para este ponto aqui do lado oposto, ó. Aí, façam o ponto alto, né, normal. E continuem a trabalhar aqui os pontos tombadinhos, tá? Que ele vai passar de um para o outro, ó. 2 correntes, 2 pontos altos. E assim, ó, vai fazendo. Ó, deixa eu esticar aqui para vocês visualizarem como é que tá ficando. Ó, então ele tá ficando assim. Deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho.
E vamos seguir fazendo aqui, ó. Vou fazer mais um motivo inteiro até chegar lá para passar para o outro, depois eu vou fazer os meus aqui e o último a gente termina junto, como já de praxe aí nos vídeos. Então, aqui a gente vai fazendo, ó, 2 correntes, 2 pontos altos, faz aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto, ó, 2 correntes. Deixa eu melhorar aqui. Ó, chegou bem aqui nesse topo, ó. Aqui você faz um ponto alto normal. Aí faz aqui o processo das 2 correntes e os 2 pontos altos. Aí, ao invés de você pôr o ponto aqui, ó, em cima, você põe aqui dentro. Que aqui é uma curva, né, para não ficar repuxando. E aqui faz, ó, 2 correntes, 2 pontos altos e vem para dentro deste espaço aqui, ó, e faz um ponto alto. Repete 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui, ó, agora sim, eu coloco neste ponto de base aqui, que aí nós vamos começar a descer o trabalho. 2 correntes. Faz aqui os 2 pontos altos e começa a descer aqui com o nosso trabalho, ó. Certo? Então, acho que aqui o acabamento deu, eu acho que deu para entender o que tem que ser feito. Depois das 2 pontos altos, eu prendo aqui, um ponto alto, 2 correntes. E vamos seguir fazendo aqui, ó, os 2 pontos altos, deitados, né? Depois eu repito um ponto alto aqui, ó, que ele fica em pé, vamos dizer assim. 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui, ó, a gente já vai passar para o outro motivo, aqui faz um ponto alto, 2 correntes. E aqui, 2 pontos altos. Então, aqui, ó, a gente já tá na divisão do motivo novamente. Então, depois que eu fiz esse ponto tombadinho aqui, eu já laço meu fio e venho direto para este ponto aqui, ó, que é do outro motivo. E já prendo aqui, ó, um ponto alto. E a partir daqui, nós já vamos começar a repetir aqui, ó. A partir daqui, nós vamos subir, depois descer, tá? Vamos fazer aqui, ó, esse processo aqui. E quando chegar lá no último motivo, eu já vou esperar vocês aqui na pontinha para a gente poder descer e finalizar o trabalho, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu já fiz o acabamento aqui em alguns motivos aqui do barrado. Aqui, nós fazemos o último ponto alto, 2 correntes, trabalhamos 2 pontos altos aqui dentro deste ponto de base. Aqui a gente já passa para o outro motivo com ponto alto e começa a fazer a sequência de 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro, aí fecha um ponto alto aqui e assim sucessivamente. Agora eu vou fazer aqui a pontinha com vocês para não haver dúvida. Então eu fiz aqui, né, os pontos. Aí nós vamos fazer aqui essa curva agora. Primeiro aqui, ó, eu pego aqui no ponto de base normalmente. Ó, faço 2 correntes, laço aqui e coloco 2 pontos altos, ó. Aqui, nós vamos ainda fazer aqui, ó, um ponto alto. Aí, 2 correntes, 2 pontos altos, eu venho aqui pra dentro, ó. E coloco um ponto alto, igual este aqui, ó. Depois que eu fiz este ponto, que é este aqui, ó, nós vamos colocar um ponto aqui dentro e depois o outro. Então, a gente já colocou um aqui dentro. Eu faço 2 correntes, primeiramente, 2 pontos altos.
e venho aqui, ó, dentro deste espaço, coloco um ponto alto, aí repito aqui, ó, o ponto tombadinho, que são 2 correntes e 2 pontos altos. Aí eu venho primeiro aqui, ó, para este ponto aqui, e já ponho em cima dele, tá? Para ficar igualzinho aqui, ó. E assim a gente vai descendo aqui agora, colocando 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro deste ponto de base, e vai colocando aqui um ponto alto para cada ponto de base aqui, para fechar o quadradinho vazio, né? E por cima dele um ponto tombadinho, ó. Então, aqui já é o próximo ponto que a gente põe alto, 2 correntes, aqui a gente coloca 2 pontos alto deitado, vem para cá, prende um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos alto, aqui um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos, ó. Assim. E aqui, pra gente finalizar, a gente coloca mais um ponto tombadinho, com 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui, ó, no último ponto de base, a gente finaliza com um ponto alto, uma corrente, e aqui a gente alonga o fio e corta. Então, aqui nós terminamos de fazer o barradinho aqui, depois é só passar, gente, o fio por dentro aqui dos pontos, por trás do trabalho. Então, aqui, ó, nós conseguimos terminar mais um motivo aqui do nosso barrado. Então, ele ficou assim. Pessoal, se você já gostou da aulinha de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!